Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Convite para as redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Curte a página do Facebook, na página do YouTube, no canal do YouTube, você se inscreve, se ainda não for inscrito, aciona o sino de notificações, tocando lá no sininho, você recebe os vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui, às segundas-feiras, a nossa transmissão aborda o Novo Testamento, olhando para o Antigo e apontando para o Consolador prometido, que vem rememorar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos faz compreender em profundidade a aplicação das leis divinas. Na nossa série que procura estudar a carta de Paulo aos Romanos, intitulando-a Romanos verso a verso. Alcançamos hoje o episódio de número 98 dessa série. Para aqueles que não acompanharam a totalidade dos episódios, no canal do YouTube é uma playlist preparada pelo nosso querido amigo Paulo Marzanati. Lá você vai encontrar desde a introdução da carta, passando por cada um dos versos até aqui abordados da carta de Paulo aos Romanos. A nossa reflexão hoje repousa em torno do texto de Romanos, capítulo 3, verso 31, nesse episódio 98. Sem delongas, eu convido você, se tiver a sua escritura, se tiver o seu texto do Novo Testamento, da carta aos Romanos em mãos, abre com a gente, Romanos 3, verso 31. Se não tiver, apenas escuta a nossa leitura, que vai se basear aqui na tradução de João Ferreira de Almeida. Tá? Romanos 3, verso 31, o ensino é o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Este é o ensino de Paulo, ditando, Paulo para a anotação do escriba Tércio, em Romanos 3, verso 31. Para a gente entender mais uma vez a amplitude do que está sendo ensinado a partir do contexto, nós temos visto aqui nesse final de capítulo 3 da carta aos Romanos o reforço da tese central da carta, que é a justificação pela fé. E o tema da justificação pela fé, que entendo não foi devidamente compreendido pela teologia, da forma como a teologia a explica, e faz com que pessoas venham a confundir, ou caindo no extremo de pensar que a fé é apenas a confirmação de um determinado aceite a uma denominação religiosa, a uma série de ensinamentos, de preceitos, de ritos, de dogmas, e que a partir desta minha crença a salvação estaria garantida, ou do outro lado, do outro extremo, aqueles que pensam que um ativismo nas obras, o fazer, fazer, fazer e demonstrar o que está feito, tanto no aspecto material quanto no aspecto moral mesmo, o de se autoafirmar dentro das virtudes cristãs, seria o caminho da salvação. Nós aprendemos, diante do ensino do Consolador, que nem um extremo, nem o outro, que é possível conciliá-los no equilíbrio da revelação divina. O que a revelação está nos trazendo, inclusive olhando para esse texto de Romanos 3,31, é de fato fundamental para entender esse tema da justificação pela fé. Primeiro, olhando para a expressão. Nós falamos de justificar, nós estamos falando no sentido de absolver aquele que, portanto, estava debaixo de uma penalidade.
Vimos até aqui em toda a carta aos Romanos, Paulo, desde o capítulo 1, vai expor a respeito disso, aprofundando isso no segundo e terceiro capítulo da carta, lembrando, né? Na forma original, como isso foi escrito e dirigido à comunidade em Roma, não se fala em capítulos e versículos, tá? É um texto só, texto original ali escrito em grego, que fora direcionado a essa comunidade mista na capital do Império, em Roma. Mas dentro daquilo, né, que ao longo dos tempos, os escritores, aqueles que se dedicaram ao estudo das escrituras, foram então separando, dividindo, para que a gente pudesse então meditar de forma assim, pormenorizada a respeito do ensino. É aquilo que se propõe também nessa nossa metodologia aqui do verso a verso, é isso. Quando eu olho para o verso 31, eu tenho que entender o contexto anterior. O contexto anterior aponta para uma humanidade, a nossa humanidade da Terra. Eu, você, portanto, todos que nos cercam nesse planeta, encarnados no corpo físico ou fora dele, desencarnados, com uma grande comunidade de espíritos imperfeitos que voluntariamente nos afastamos de Deus. Olhamos para a divina lei, olhamos para as leis de equilíbrio e de harmonia e dissemos um sonoro não. E esse não está representado na nossa desobediência. Ao invés da humildade, colocamos o orgulho. Ao invés da caridade, agimos com egoísmo. Diante do mandamento da lei do amor, nós agimos em desamor. E com isso, estabelecemos desajustes interiores em nós. Com isto, rompemos o nosso contato imediato com Deus e precisamos, então, para fazer um caminho de retorno, para ter essa reharmonização da nossa alma, precisamos de uma mediação. A boa nova, o evangelho, a boa notícia é dizer que nós não precisamos sair procurando uma mediação por aí. Nós não precisamos criar uma mediação. Aliás, não fomos nós que resolvemos o problema que nós próprios criamos. Por isso que por um ato misericordioso, por um ato gracioso, por um ato de pleno amor, Deus nos oferta esta mediação na pessoa de Jesus, o Cristo. Ele é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens, porque somente ele vivera em plenitude o amor divino, fazendo-se homem, humano, como nós. O divino encontra o humano encontra o divino na pessoa de Jesus Cristo. E dessa maneira, então, essa justificação, né? Este perdão diante da penalidade que nós próprios cometemos ao sermos desobedientes diante da lei divina, estabelecendo a desarmonia ao nosso redor, tudo isto é refeito num processo também gradual, progressivo, que o Novo Testamento chama de santificação. Pouco a pouco vamos absorvendo, internalizando em nós a pessoa de Cristo. E para isso é necessário que haja um relacionamento. Por isso eu preciso conhecê-lo como dele sou conhecido. Conhecer a pessoa de Jesus passa para além da leitura, é importante, fundamental, mas da leitura de textos. Saber que vidas foram impactadas ao longo da história. Isso é importante como um exemplo, como um referencial, aliás, imprescindível para conhecer a história de Jesus. Prescindível para conhecer por que ele. Mas não resolve as nossas questões pessoais, internas, íntimas, de relacionamento individual e pessoal com Cristo. Por isso, após tomar contato com a informação, eu vou formar em mim uma predisposição para que Cristo venha, como sempre está disposto,
a vir ao meu encontro como eu vou ao encontro dele. E num relacionamento que Jesus promete ser de amizade, não chamo os mais de servo, servo não sabe o que faz o seu Senhor, tenho-vos chamado de amigos. Jesus ensina isso no Evangelho de João. Amigos, porque tenho feito conhecer a vocês tudo que do meu Pai, aquilo que de meu Pai eu tenho aprendido. E se assim o é, se Cristo não é um Senhor cheio de dádivas, mas distanciado de nós, é um amigo fiel, próximo, possível de ser ouvido, assimilado, compreendido, sentido, porque em espírito fala dentro de nós, em nossa consciência. Se esse Cristo ressuscitado e vivo está presente entre nós, eu devo compreender que ritos, tradições, são formas, maneiras pedagógicas de irmos permitindo compreender o significado e o sentido do sagrado na minha vida. E tudo isso é extremamente respeitável, mas não pode ser tomado como mecanismo da salvação, no sentido de libertação espiritual. Eu olho para o verso 31, no capítulo 3 da Carta aos Romanos, e percebo que Paulo, de forma sucinta, concisa, breve, mas clara, está dizendo exatamente isso para a gente. Dita isso, o escriba Tércio anota, e ele afirma, fazendo uma pergunta retórica primeiro, né? Como é tão de costume nos escritos de Paulo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo está perguntando assim, tudo aquilo que aprendemos em Moisés e os profetas, lembrando que eles já fizeram, né, nos versos anteriores, o questionamento a respeito aí de judeus e gentios. Os estrangeiros, os fora de Israel, não receberam a lei de Moisés, não conheciam o trabalho dos profetas. E ainda assim foram, permanecendo beneficiados pela boa nova, pelo Evangelho. Mas aqueles que tiveram o privilégio, vamos assim dizer, de receber a lei, de receber os profetas, de ter uma responsabilidade diferenciada por isso. Está dizendo, então, Paulo, aqui, pela justificação pela fé, de que anulada está a lei. Todo o trabalho, então, de Moisés, dos profetas, foi inútil. Não serve para mais nada. Está dizendo não. Não é a fé contra a lei. Não é a fé no lugar da lei. Por isso confirma, de maneira nenhuma anulamos a lei pela fé. Antes, nós estabelecemos, damos uma base racional e sustentável para a lei, mesmo para aqueles que não a receberam. Ritos, portanto, todo o processo educativo de nos reintegrar ao sagrado através dos símbolos religiosos. Tudo aquilo que está prescrito como mandamento na lei. No sentido, o que você precisa é fazer isso. Todas essas prescrições que no primeiro momento parecem estabelecer a nossa condenação, porque estamos em oposição a essa mesma lei, Deus nos reconcilia através da fé fidelidade, através da fé confiança. Porque a partir daí eu sou acolhido como um filho e me sinto na presença do meu Pai. Como na parábola do filho pródigo, para nos dizer, tudo que é meu é teu também. E em Cristo Jesus,
Somos herdeiros dessa divina herança, co-herdeiros com Cristo. Vamos ver aqui adiante na carta aos Romanos. Mas para hoje a reflexão está aqui, reforçando. Não é a lei contra a fé contra a lei, a fé em substituição à lei. É estabelecer, colocar no devido lugar, em base segura e compreensível à lei, por meio da fé. Fé, fidelidade, fé, confiança. Porque a nossa relação com Deus está restabelecida pela presença de Cristo em nós, reajustando o nosso entendimento, a nossa forma de ser, a nossa maneira de agir no mundo, pelo exemplo, pela vivência, pelo ensino do Cristo, de Jesus conosco. Amados, essas foram as reflexões aqui em torno desse terceiro capítulo do verso 31, esse episódio 98 da nossa série Romanos verso a verso, o estudo da carta de Paulo aos Romanos à luz sob a ótica da doutrina consoladora. Reforçando os convites, seja pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Esteja conosco acompanhando aqui as transmissões, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, ao final aí dessa sequência de estudos do mês, temos um encontro ao vivo em que outros companheiros irão conosco aí para resumir o conteúdo estudado mensalmente. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Deus nos abençoe de sempre. Até a próxima. Até breve.